ele se chama André e ela se chama Andressa. Olha que casal bonito, não é? Bonito, um casal sorridente, mas acontece que Andressa morreu. O que seria para todos uma dor, para todos os parentes, amigos, mas principalmente para André. Casado com Andressa desde que ela tem 20 anos e à época ele tinha 28. Casados, uma alegria, diziam todos. Uma absoluta alegria e naquele dia aquele assalto. Um assalto que leva a vida da mulher que André jurou fidelidade por toda a vida e ela também a ele. Os dois tinham planos de viver até o último dia desta vida. No caso de Andressa, ela viveu com André até o último dia da vida. Porém, com o André não foi assim, não. Eu vou explicar por quê. Porque o André, com essa carinha aqui ajeitadinha, com cara de vitrine de rua importante, sabe o que acontece? Ele recebeu uma herança da família. E ele chegou à conclusão que entre a esposa e a herança era mais importante. E que ele não estava nem um pouco disposto a dividir a herança com a Andressa. Nada. Aí ele está ali e tal. O namorado de uma prima de André é matador. Exatamente isso. Matador. O que aconteceu? Houve um assalto. Andressa foi morta. O carro deles foi levado, mas logo depois o carro foi encontrado. E nada, absolutamente nada do carro foi roubado. Nada de valor do carro. O carro foi roubado e largado logo ali. O inspetor, né, o investigador esperto, disse, peraí, o cara vai fazer um assalto, leva o carro, larga logo ali, não leva nada de dentro do carro? Epa! O investigador descobre que o André tinha contratado o namorado de uma prima que é matador por 5 mil reais para matar a mulher. Como estava demorando muito para a esposa morrer, ele aumentou para 10. Só que na delegacia, em vários depoimentos, num deles, a polícia foi, o investigador disse, pá. E nesses negócios de interrogatório, tem sempre um bonzinho e um ruinzinho. E ele imprensado. Ele não aguentou o tranco do interrogatório e acabou. Mostra ele preso. Olha aí, mas vou contar, é cada trouxa. Por causa de dinheiro. Repara, aí com esse cabelinho aí, com esse tupete aí de ventania, resumo. Ele acabou pressionado e preso e confessou o crime. Põe no Cidade. André Friedrich, 33 anos. Comerciante, pai dedicado, assassino. Segundo a polícia, ele arquitetou a morte da própria esposa, Andressa. Contratou um matador e ainda dobrou o valor do serviço para que fosse feito rapidamente. A proposta inicial foi no valor de 5 mil reais. E como a execução do crime estava muito demorada, na opinião do contratante, ele aumentou essa proposta para o valor de 10 mil reais, mas não chegou a efetuar o pagamento ou parte dele. O motivo do assassinato seria um só: dinheiro. O casal
por diversas vezes havia se separado, o casal havia disputa também sobre bens. Ele dizia que ela era uma pessoa bastante violenta também, o cobrava bastante, e havia essa questão também de valores que ela exigia também que passasse para ele em uma separação. O crime aconteceu no último domingo. Andressa, o marido e a filha chegavam em casa de madrugada depois de um jantar tradicional promovido pela família aqui no acampamento Farroupilha da cidade. Eles acionaram o portão eletrônico e entraram na garagem. Mas antes que o portão tivesse completamente fechado, um bandido armado e encapuzado rendeu o casal. Fez com que André, marido de Andressa, tirasse a bebezinha de dentro do carro e exigiu que a própria Andressa manobrasse o veículo, tirasse da garagem. Ela fez exatamente como o bandido quis. Entregou as chaves na mão do criminoso e, mesmo sem esboçar nenhuma reação, foi baleada na cabeça. O crime brutal chocou a cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e deixou familiares e amigos inconformados. Ela era uma pessoa bastante ativa, ela era muito dinâmica, uma pessoa que a saudade é grande. Andressa Reinaldo Elvanger Friedrich tinha 25 anos e era corretora de seguros. Nas redes sociais, o relacionamento dela e de André era exemplar. Compartilhavam o amor pelo tradicionalismo e pela filha de 1 ano e 10 meses. Mas entre 4 paredes viviam em crise. Várias ocorrências foram registradas. E o que parecia ser mais uma morte entrando nas estatísticas de latrocínios, roubo seguido de morte, se revelou em um crime encomendado. A polícia não entendia como o bandido havia esperado por cerca de 1 hora até que a família chegasse em casa. E nem porque o carro levado pelos bandidos havia sido abandonado em uma cidade próxima com todos os pertences dentro. O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, dava aos poucos lugar a um homicídio. André, marido de Andressa, foi chamado novamente na delegacia. E no depoimento, que durou mais de 7 horas, confessou ser o mandante do assassinato. Este vídeo foi feito durante o depoimento de André à polícia. Segundo os delegados, ele contou que o casal brigava com frequência. Chegou até a se separar. As constantes discussões, inclusive por causa de uma herança que o homem recebeu dos pais, são apontadas como alguns dos motivos que levaram André a planejar a morte da esposa. André contou que contratou o atirador por R$10 mil, um valor que ainda não tinha pago. Anderson Souza, o homem escolhido para acabar com a vida de Andressa, trabalhou com André em uma marcenaria. O homem é namorado de uma prima dele. Só que as surpresas assustadoras deste caso não param por aqui. No velório da corretora de imóveis, o homem que efetuou os disparos foi visto com o marido. Os criminosos, em lágrimas, agiam como se não soubessem de nada. Uma farsa que chegou ao fim. Os 2 suspeitos estão presos preventivamente. E a polícia não descarta a possibilidade do envolvimento de uma terceira pessoa no crime. Possivelmente uma mulher, uma suposta amante de André. Faltam algumas peças desse quebra-cabeça. E eu vou direto conversar com a nossa Hannah Montana, porque pode ter um amante nesse meio aí, e a nossa Hannah, que hoje estreou um novo óculos, tem mais informação. Acho que a família deve ter uma rede de ótica, pelo visto. Mas vamos lá, diga lá, meu amor. Boa tarde. Boa tarde para você, Marcelo. Boa tarde a todos. Olha, eu conversei com o delegado Cristiano, responsável pelo caso, e ele disse que ainda está investigando essa terceira pessoa, não dá mais detalhes até para não atrapalhar as investigações, mas sim confirmou que é uma mulher que eles estão investigando, mas também não descarta a possibilidade de ciúmes, não descarta uma traição por parte dela, né, por parte da vítima, da Andressa. Isso tudo está sendo apurado ainda tem muitas peças para compor esse quebra-cabeças. Mas o que ele me falou? Mais detalhes sobre o depoimento do André, que durou ali, como a gente viu na reportagem, um dia inteiro, né? Foi massacrante ali para a polícia, mas o delegado disse que o esforço valeu a pena. Ele tinha convicção de que o André tinha envolvimento com o caso, até que, pressionado, o André falou que matou, assim, encomendou a morte da esposa e disse que, na verdade, só queria ter dado um susto, o que não convenceu a polícia. Ele está preso.